Bom dia, Duda. Bom dia, Ana. Tudo bem? Gabi, como é que vocês estão? Pedro. E aí, galera? Bom dia, galera. Tá todo mundo dormindo aí ainda? Oi. Bom dia, professora. Bom dia. Tá todo mundo dormindo? Bom dia. Bom dia. Ah, professora, eu já acordei 6 horas da manhã. É com esse friozinho, né? Tá difícil, Eu gente. perdi o sono essa noite e eu acordei lesada. Acordou lesada? Bom dia, professora. Bom dia. E aí, tá muito frio por aí? Muito bom. Ui, nem me fale. Em Xerém City, então. Ui, loucura, loucura. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo. Isso aí. Só admitindo aqui a galerinha chegando. Bom dia, professor. Bom dia. Ih, não tá estiloso hoje com aquele chapéu? O que que houve? Esqueceu o chapéu hoje, Oliver? Tá aqui. Bom dia. Aí, vai lá pegar. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E aí, assistiram a videoaula? Eu assisti. Ah, legal. Hoje Bom dia. nós vamos falar justamente sobre o sistema reprodutor feminino, né? Um pouquinho sobre ele. Nós vamos entender um pouquinho como é que funciona, né? Esse sistema reprodutor. João Vitor tá com carinha de sono, João. Acordou agora, João Vitor? Ah, Aqui. ele é metido, gente. Tá tomando uma xícara de café. Poxa, olha só. Oferece aí. Com esse friozinho, só uma xícara de café bem quentinho. É isso aí, é bobo não. Professora, Oi. tem Fala. gente lá no grupo tem gente no grupo da 800 que não estava conseguindo entrar. Tá falando que tá como se a senhora não tivesse iniciado a reunião. Não, coloquei tudo lá, Pedro. Coloquei lá na plataforma, coloquei no grupo da 801 professores, coloquei no mural. Hoje, mas até mandou uma foto aqui, tá dizendo que ainda tá esperando a senhora iniciar a reunião. Tem que aparecer aqui para poder aceitar ele. Vou perguntar se ele entrou no link certo. É. Ó, tô admitindo aqui, mais gente aqui, ó, chegando, ó. E aí, gente, algum comentário? Enquanto tô aguardando o povo chegar aqui, tô só permitindo a entrada dos colegas. E aí? Algum comentário? Quando assistiram lá, alguma dúvida? E aí? Nada? Vamos lá, tô só aguardando. Oi? Bom dia. Bom dia, tudo bem, minha linda? Tá cabelão bonito? Nada, acordei 5 minutos antes da aula, vim correndo pra cá. Não, o cabelo tá bonito. E aí, conseguiu assistir a aula? A vídeo? Assisti ontem. Assistiu ontem? Eu tô fazendo assim, tô liberando um pouquinho antes, que realmente, né? Então, vocês têm que acordar o quê? 7 e pouca e tal, pra poder assistir. Aí Eu não consigo eu cumprir aquele posto calendário. lá na terça-feira, às vezes eu posto na segunda, aí já deixo lá para vocês. O Entendeu? horário de assistir a aula da senhora é na terça-feira mesmo. Eu faço isso. Ah, aqui, ó, o Gilmar, agora que ele acertou. Tá ingressando, esse doido.
Eu falei pra ele entrar no segundo link, professora. Porque o primeiro Não. nunca funciona. Acho que tem Então, o mas eu primeiro. coloquei, olha só, ele tá lá na plataforma, eu coloquei no grupo, entendeu? É doidão ele, é doidão. Mas é que, professora, na plataforma, às vezes, ele meio que não dá certo. Não sei o Não, que aquela acontece. plataforma, tia. Não dá pra... Tem hora que não dá pra assistir, não. Trava no meio do vídeo. É mesmo? Caramba. Gostei dessa foto, Pedro. Tá estiloso, hein? Que praia é essa, Pedro? Vou tirar essa foto, professora. Não, linda. Não tira, não, linda. Peraí. Todo mundo fala isso, professora. Todo É. mundo comenta na foto dele. Não, Vou tirar aqui. imagine agora, a gente em plena quarentena me ver essa foto do Pedro, entendeu? De óculos escuros, no fundo assim, uma praia Não, linda. professora, isso foi Nossa, muito... para. Foi no meio do... Foi no início do ano. Ai, que inveja. Professora, minha foto é do colégio. Olha só. Não tira essa, não. Essa também aqui, do colega tá show de bola. Ela é do Google, eu tenho que tirar. Então, Entendi. tira não, gente, tira não. E aí, vamos ver lá se já conseguimos compartilhar aqui enquanto estão chegando o povo. Eu vou tentar aqui. Admitir, Yasmin Santana. Seja bem-vinda, Yasmin. Deixa eu ver aqui, pegar aqui. 16. Calma aí, vamos lá. 16 do 8º. Vamos lá, tá abrindo. E aí, beleza? Bom, esse, no caso, é o que está lá na videoaula, né? Então, capítulo 16, como funciona o sistema reprodutor feminino? Aí nós vamos começar a brincadeira, né? Então, aqui, gente, no caso, é justamente a anatomia do sistema reprodutor, né? Um corte lateral, só para a gente ver como é que funciona a disposição desses órgãos dentro do corpo. Principalmente quando... Deixa eu admitir mais o colega aqui, Matheus. Tenta imaginar, né? No caso aqui, a mulher está em pé, né? Aí dá para ter uma noção da disposição dos órgãos, né? Aqui fica, no caso, a vulva, que eu vou mostrar daqui a pouco ali para vocês, tá? Aí dá para ter uma noção da abertura da vagina, a vagina em si, como ela fica. E olha o útero, gente. Ele não fica em pezinho, ele fica meio deitado. Estão vendo aqui a disposição dele? Agora, é interessante mostrar nessa figura, justamente essa imagem, é justamente a disposição do útero sobre, olha só, a bexiga. Por isso, tipo assim, o útero não gravídico, o que acontece? Ele não vai ocasionar tanto peso em cima da bexiga. Ela pode, 250 mililitros, já começa a dar vontade de urinar, né? Mas a mulher que está grávida, ela não consegue nem isso. E às vezes dá aquela vontade louca de urinar, ela sai achando que vai fazer xixi, e às vezes é aquele mijinho de nada. Ela, poxa, mas por que isso? É porque ela não consegue nem sequer, por causa conforme vai aumentando. Imagine esse útero aqui, o útero deu na terceira imagem, eu vou mostrar que o útero, na verdade, ele tem assim 5 centímetros, mais ou menos, tá? 5 centímetros e meio de largura e de comprimento 7,5. Ele pode chegar gravídico, ele pode chegar a mais de 30 de diâmetro, entendeu? Agora, imagine conforme esse bebê vai se desenvolvendo, imagine esses órgãos, gente, sobem, descem, ficam tudo comprimido, né? E aí a bexiga, então, ela fica ilhada, né? Ela desce mais ainda, então ela fica muito comprimida, por isso que a quantidade de urina não chega nem a 250 mililitros, né, de urina, tá? Aí aqui no caso, interessante, nessa imagem, aqui ó, dá para ver a tuba, dá para ver, no caso, um dos ovários aqui, tá? Agora, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte também. Observe a abertura da vagina, próxima à entrada da vagina, e olha a proximidade do ânus, gente. Estão vendo aqui? É muito próximo, tá? Por isso, meninas, tem que ter um cuidado na higiene pessoal. Na hora de fazer, por exemplo, secar o xixi.
né? Gente, sempre da frente para trás. O sentido do papel higiênico é sempre da frente para trás. Ai, professora, mas não seria mais confortável colocar lá no buraco assim, do vaso, né? E colocar de trás para frente? Não, porque você pode trazer bactérias para a região vaginal, tá? Então, a posição de secar, primeiro que para secar a urina não é esfregar o papel higiênico. O papel higiênico, ele já é um papel macio, absorvente, certo? Então, basta pegar a folha de papel, aqui tá a vulva, ó, encostar a vulva, entendeu? E deixa ali, ele vai absorver o resíduo de urina, tá bom? Não é para esfregar. A pele é muito delicada e sempre, tanto para urina quanto para limpar as fezes, sempre com papel higiênico do sentido da frente para trás. Olha o cursor, ó, da frente para trás. Nunca o contrário, tá, gente? Bom, aí vamos mostrar aqui para vocês. Que aí depois eu vou mostrar, falar aqui, depois se tiver dúvidas, vocês me falem, tá? Aí no caso aqui, eu coloquei essa imagem, tinha umas outras lá bem horrorosas. Aí essa aqui tem os detalhezinhos que eu quero, tá? Aqui, obviamente, é o Monte de Vênus, tá? Essa aqui tá depilada, tá? Aqui, ó, o Monte de Vênus, tô vendo aqui, ó. Aqui, no caso, ficaria os pelos pubianos, tá? E entre os grandes lábios também, é a região onde fica. O que são grandes e pequenos lábios? São dobras de pele, tá? Para formar o conjunto, né? Se não, imagina, se não tivesse essas estruturas, grandes e pequenos lábios, né? Ficaria uma estrutura mais feia do que já é, né, gente? Que é lindo isso aí, mas é o contrário. Papai do céu estava sem inspiração quando criou essa coisa bonita aí, mas é o contrário. Aí, olha só. Então, os grandes lábios, aqui são os pequenos lábios, tá? Que vão toda uma proteção, tá? Dessa estrutura da abertura da vagina. Aqui é a abertura da vagina. É onde fica um pouquinho mais adentro uma membrana que assim, o ímen. Gente, várias culturas indianas, árabes, né? A cultura cigana também, gente, pontuam o ímen. Gente, o que é o ímen? Sabe que tem mulheres virgens que nascem sem o ímen? E o que é esse ímen? É apenas uma membrana, só que no cartaz que eu ia mostrar para vocês nas aulas, né, presenciais, eu tenho um cartaz assim, não dá para ver legal. Porque ele é grande. Ele tem vários tipos de ímen, tá? Não é toda mulher que tem o mesmo tipo de ímen, não, tá? Então, o ímen, na verdade, é uma membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina. Ué, não recobre totalmente, não? Não, porque a menina virgem, mulher virgem, ela também não menstrua. E se fosse totalmente tampado, por onde ia sair o fluxo menstrual? Não é verdade? Então, e aí, obviamente, existem vários tipos de ímen, tá? Que normalmente são rompidos durante a relação sexual, tá? Então todo ímen sangra? Também não. Ué, mas a mulher, como é que ela vai provar que ela perdeu a virgindade? Gente, primeiro quem vai detectar qual é o tipo de ímen que ela tem é só um ginecologista, tá? E detalhe, a mulher que nasce sem ímen, pode acontecer? Pode, é uma membrana, gente, irrigada por vários vasos sanguíneos. Tem umas que são tão fininhas que no ato sexual rompeu nem sangra, entendeu? E a que sangra um pouquinho, gente, é pinguinho de sangue. Não é sangrar, aquela coisa igual a menstruação, não, gente, não é isso não, tá? Então aqui, ó, tá a abertura da vagina, tá? Aqui, ó, é a nossa uretra, tá? É por aqui que nós urinamos. Então, gente, como nós urinamos, sai um jato de urina, depois fica resíduo nessa região. Aí você pega o papel higiênico e encosta nessa região, que é a vulva, e o papel absorvente, né, que é o papel higiênico, ele vai absorver a urina dessa região aqui, tá bom? E aqui, ó, essa extremidade aqui é o clitóris. Esse clitóris, ele tem o mesmo tipo de materiais, né, de tecidos eréteis, corpos cavernosos. Quando a mulher está excitada, ele vai, ó, se enrijecer, entendeu? Então, olha só, o conjunto. Aqui está a entrada da vagina, ó, a entrada da vagina. E o clitóris está aqui. Quando o corpo do homem, ó, aqui é o pênis e aqui é o abdômen.
Quando o homem tem relação com a mulher, ele encosta o corpo dele, não é só a penetração que dá o prazer feminino, tá? É um conjunto, tá? Ela tem que ser estimulada para que, no caso, observem lá, se vocês não viram, na página 151 do livro de vocês, engraçado que não é todo livro que traz, não, o Eleva ele trouxe. Achei muito legal isso, tá? É muito Professora. difícil. Oi? Para estimular a mulher a fazer nhaco-nhaco-fupi-fupi-pimba-pimba sem parar, ela tem 2 órgãos feitos apenas para o prazer, que é o ponto G e o clitóris. Esse ponto G eles falam que normalmente é mais adentro, próximo da entrada da vagina. E é onde fica, como eu estava falando, que é difícil o livro que faz menção. Que página, Ele professora? fez sobre as glândulas de Bartholin. Lá no livro, na página 151, achei muito legal. Porque é muito difícil a publicação, um livro que faz menção a ela, né? Normalmente ela passa como despercebida. Essa glândula de Bartholin são 2. Elas ficam nas laterais da abertura da vagina. E para que elas servem? Quando a mulher é estimulada, entendeu, Daniel? Quando a mulher é estimulada, é beijo, são carícias e tal. Não é só chegar aí, pá, pá, pá. Não é assim. Igual os filmes pornôs, não é assim. Então, quando a mulher é estimulada, ela é trabalhada, essa glândula de Bartholin, o que ela vai fazer? Ela vai lubrificar, ela produz um líquido, tá? Ele é um líquido incolor. E esse líquido, ele vai lubrificar a vagina. Lubrificando a vagina, o que acontece? Vou colocar aqui, ó. Nessa imagem aqui dá para ver a vagina melhor. Ó, ela fica próxima aqui, ó, na entrada da vagina, tá? E aí ela vai lubrificar a vagina. Quando essa vagina é lubrificada, facilita a penetração do pênis. Entendeu? Agora, observe que a vagina, ela não é lisinha. As paredes internas dela não são lisas. É justamente quando o pênis, a cabeça do pênis, que é a glande, que é a parte mais sensível do pênis, quando ele encosta, ó, olha a parede interna da vagina como é que é, ó, cheia de reentrâncias, tá vendo? Quando a glande, a cabeça do pênis, encosta na entrada e na saída, entra e sai dentro da vagina, o que acontece? Ele encosta nessas reentrâncias e é onde é estimulado sexualmente o homem. E aí vai ocasionar ele, ejacular. Entendeu? Então, aí aqui é a entrada da vagina, tá? Gente, detalhe, só um detalhezinho. Toda mulher tem vagina. Tem, toda mulher tem vagina, mas só tem um detalhe. Nem toda mulher tem o mesmo tamanho de profundidade, de largura da vagina, não. Entendeu? Varia muito. Como nenhum homem tem o mesmo tamanho do pênis, o mesmo diâmetro do pênis. Deu para entender? Isso varia, tá? Bom, e aí? Aí nós temos o colo do útero. Tá vendo aqui, ó? O colo do útero. Eu espero que nos próximos, venha ainda capítulos, que a gente venha falar sobre os métodos contraceptivos, tá? Ainda vai vir gravidez e tal. E aí eu espero que a gente fale sobre métodos contraceptivos. Por exemplo, que nós vamos ver que o diafragma, ele vai ficar aqui, ó. Professora, Oi. para que serve mesmo o colo do útero, que eu tinha esquecido? é O colo do útero, é a extremidade que separa o espaço da vagina e o pênis fica nesse espaço aqui, ó, da vagina, tá? Ele não entra dentro do útero, tá bom? E aí, por exemplo, deixa eu admitir a Ana Lívia, no caso aqui, quando a gente vai colocar o DIU, por exemplo, que é um dispositivo intrauterino, Sim. aí é introduzido, né, um material para abrir a vagina aqui, aí um aparelhinho vai abrir o colo do útero, como ele é fechadinho, estão vendo aqui, ó? Ele é bem fechadinho. Por isso que o ideal para colocar o DIU é uma mulher que já tenha tido filho por parto normal, ou seja, o útero, o colo do útero, ele já sofreu uma elasticidade, entendeu? Para a passagem do bebê, né, gente? Então, aí porque tem que abrir, isso causa uma cólica, diz que minha mãe já falou que é uma cólica desgraçada. E as publicações, elas relatam essa cólica intensa, tá? Porque tem que abrir, forçar o colo do útero, né? E olha que minha mãe, quando colocou o DIU, ela já tinha emitido por parto normal, né? E o DIU vai ficar aqui dentro, ó, no útero, tá? Esse útero que eu falei, ó, 7,5 centímetros, tá?
e por Tá. 5, 5,5. Agora, quando ele está gravídico, caramba, ele fica um diâmetro mais de 30 de diâmetro, né? Então, aí legal que assim, nesse corte aqui, dá para ver que, olha só, a ligação dele com a tuba, estão vendo aqui, ó? Essa é a tuba, tá vendo? Ó, toda essa tuba. E aí, ela tem umas franjas na extremidade final dessa tuba. Essas franjas, elas se, como é que se diz? São cílios, tá? Esses cílios ficam assim, se movimentando, porque o intuito dele é pegar o óvulo que quando ocorreu a ovulação. O que é ovulação? É a liberação desse óvulo. Ele está maduro, entendeu? Ele está pronto para ser fecundado. Então, ele arrebenta, isso vou mostrar daqui a pouco, ele arrebenta a parede do ovário e libera. Então, no momento em que ocorre a liberação do óvulo, ou do ovócito, né? Óvulo ou ovócito, é o momento que ocorre a ovulação, tá? E aí é capturado por essas franjas, que são da extremidade final das tubas. Estão vendo aqui? E aqui o ovário. Estão vendo? São dois, um do lado direito, um do lado esquerdo. Aí me diz, onde é que ocorre exatamente, normalmente, a fecundação? O óvulo, ele é liberado, capturado pelas franjas, ele sobe por movimentos peristálticos e cílios internos dentro dessa tuba que vão empurrar esse óvulo ou ovócito para a parte superior, aqui, ó, onde eu estou colocando o cursor, ó, para a parte superior da tuba. É lá que ele vai ficar esperando ser fecundado, tá? Sendo fecundado ou não, ele vai descer, porque não vai ficar lá até muito tempo, ele vai descer. E aí, nós vamos falar mais adiante daqui a pouco ali, que para isso, né, o útero ele já se forrou com um material pegajoso, tá? Essa parede do endométrio dele, que é a parede interna do útero, ele já se forrou com um material pegajoso, viscoso, para segurar esse óvulo. Porque aqui, ó, no útero, ó, quando ele se fixa na parede do útero, é uma palavrinha bonitinha, nidação. É o nome que se dá quando o óvulo ele fixa na parede do útero. E lá ele deve permanecer lá ao longo dos 9 meses, né? Então, aí, aqui, ó, tem no próximo, ele tem falando como é a estrutura interna, né? Meninas, nós temos um prazo de validade. Na verdade, enquanto os meninos, a cada ejaculação, eles estão sempre produzindo os novos gametas, nós não. Nós já nascemos com os nossos gametas, entendeu? Os nossos folículos aqui, ó, imaturos, tá? Por exemplo, se nós temos 32 anos, 32 anos é a idade dos nossos óvulos. Se eu tenho, digamos, 23 anos é a idade dos meus óvulos, entendeu? Então, a idade da mulher, a partir da adolescência, quando eles começam a amadurecer, tá? Então, essa contagem começa a partir da adolescência, tá? Então, a cada 28 dias, aí lembra que a palavrinha normalmente um óvulo é liberado. Normalmente, tá? Um óvulo é liberado. Ele vai amadurecer sobre a ação dos hormônios, que eu vou falar já no próximo slide ali. Ele vai amadurecer. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser liberado ou do ovário direito ou do esquerdo. Mas há controvérsias aí no meio do caminho. E aí, quando falarmos sobre gêmeos, univitelinos, bivitelinos, isso não é no próximo ainda não, tá? No próximo já preparei a aula, tá, gente? Tá legalzinha. Maneira melhor ainda é falar por videoconferência, né? Aí é maneiro, tá? Que ocorre alguns detalhes aí, né? Nesse caminho aí, como infertilidade, fecundação, tipos de fecundação, in vitro, artificial. Nós vamos falar sobre alguns detalhes e alguns probleminhas aí, tá? Acredito que sobre gravidez mesmo seja lá no 18, mas 17 está interessante. Bom, aí vejam bem, ó, os folículos imaturos, né? Aí, no caso, eles vão amadurecendo, tá? O folículo maduro, que é o ovócito, e aí, como ele tá maduro, ele arrebenta. Ah, essa palavra mesmo só que a gente não sente porque é tão pequenininho, tá? Ele arrebenta a parede do ovário e é liberado. Estão vendo aqui, ó? Ele foi liberado. E aí, nesse momento que ele foi liberado, o que acontece lá para capturá-lo? As franjas, tá?
Para capturá-lo e empurrá-lo, né? Direcioná-lo lá para a parte superior da tuba para esperar ser fecundado. Agora, olha só esse aqui, ó. Esse aqui tá interessante. Ai, que imagem doida é essa, professora? É o ciclo menstrual. Gente, normalmente, de novo, na espécie humana, em biologia, quando estudarmos a parte de genética, Jesus, você vai ouvir o tempo todo esse negócio, desconfiem sempre da palavra normalmente, porque na espécie humana normalmente não existe, tá? Não tem uma regra específica, né? Então, veja bem, por isso eu sempre falo, ó, normalmente, a cada 28 dias, Carlos levantou a mão, Carlos? Carlos? Foi sem querer, tia. Ah, tá. Não, quiser falar, você pode falar. Eu estou adiantando aqui para dar tempo de vocês falarem um pouquinho. Então, aí a cada 28 dias, a mulher ela libera um óvulo, ele vai amadurecer. Mas como é que ocorre isso aí? Veja bem. Primeiramente, nós entramos na adolescência, nós estamos... Fala, Carlos Bonitão, tô te vendo. Então, a cada 28 dias, é sobre a ação dos hormônios, tá? E vai ocorrer justamente facilitar o desenvolvimento desse folículo. Vamos lá. Por exemplo, antes de ocorrer a ovulação, o que acontece? Na neurohipófise, ele vai começar a liberar o folículo estimulante, tá? Esse folículo, hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o desenvolvimento, o amadurecimento do folículo, para ele ser liberado, tá? Então, ele tem que ocorrer, ele tem que amadurecer. Ó, voltando aqui, ó. Ó, ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá imaturo, ele não tá pronto para ser fecundado. Então, a partir no caso, sobre a ação do hormônio folículo estimulante produzido lá na adenohipófise, deixa eu chamar alguém aqui que tá querendo entrar, peraí. Vem, peruinha. Quer subir? Vem cá, rapidinho. Minha peruinha, gente. Minha peruinha aqui, ó. Estão querendo entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Deita aí, mamãe, deita aí. Então, sobre a ação do hormônio folículo estimulante, tá? Esse folículo vai amadurecer para ser liberado. Nesse meio tempo, ocorre a produção do estrogênio. Para quê? Para preparar o útero. Vamos voltar aí nesse aqui, ó. Aqui, ó, a parede interna do útero, ele é onde forma aquele endométrio dele, aquele material pegajoso, viscoso. É um tecido que se forra, é pegajoso para prender esse óvulo. Aí vamos lá, fala, quem perguntou aí? A tela da senhora para mim tá tipo que travada, não tá aparecendo. Mas os demais estão vendo a tela? Eu tô vendo direitinho. Por que no seu tá Ainda travado? conseguindo ver direito. Tia, a internet dela deve ser, porque ela tá meio travada a voz dela. Mas não tem nada não, isso aqui são slides lá da videoaula, eu só tô disponibilizando. A minha tava travada um pouquinho, aí eu virei Sabe quando você desliza pro lado? Aí eu voltei e voltou a mesma coisa. Então. Isso é a internet, né? Que a conexão não deve estar legal, gente. Tá uma loucura, gente. Internet é uma loucura. Então, aí vamos lá. Então, primeiro o hormônio, pela adenohipófise, se produzia o hormônio folículo estimulante, para estimular o desenvolvimento, amadurecimento do folículo, certo? Nesse meio tempo, ocorre a liberação do estrogênio, para preparar aquele útero, com aquele material pegajoso, né? Muito bem. Aí, em seguida, começa a ocorrer a produção do hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, ele vai justamente fazer o quê? Permitir que ocorra a ovulação, a liberação desse óvulo. Aí sim, o útero já E para amadurecer, né, preparado. professora? Oi? Para amadurecer também, né? Isso, exato. O óvulo ou ovócito, ele amadureceu pela ação do hormônio folículo estimulante, né? Aí começou a produzir estrogênio. Para que estrogênio? Para começar a atuar sobre a parede do útero, prepará-lo com aquele material pegajoso, aquela cola viscosa, para grudar. O intuito dele é segurar este óvulo, certo? Fecundado ou não, tá? E aí, então,
começa a ser produzido o hormônio luteinizante para liberar este óvulo que já está maduro, certo? E aí começa a entrar em ação o progesterona, e aí começou a correr os 10 minutos. Aí começa a produzir o progesterona, que também vai atuar na parede do útero, para fazer com que ele não só se fixe, mas ele permaneça ali, entendeu? Aí rola umas paradinhas como hormônios, vasos sanguíneos direcionados para esse material, esse tecido, que é de cor vermelho, também escuro, né? E aí, por quê? Porque nas primeiras semanas, gente, deixa eu só atualizar isso aqui, peraí. Nas primeiras semanas, quem vai... Ainda não deu tempo de formar o cordão umbilical, placenta, nada disso. Então, quem é que vai alimentar essa célula ovo ou zigoto nas primeiras semanas? É justamente esse tecido. Por isso que ele recebe grande quantidade de oxigênio, de nutrientes, entendeu? Que o certo é ele ficar ali ao longo dos 9 meses. Isso ali ser liberado na hora do parto. Entendeu? Então, por isso que ocorre. Mas aí me diz, como é que a gente sabe o período fértil da mulher? Vamos lá. Digamos que, fiquei menstruada hoje. Não aconteceu, mas vamos lá. Fiquei menstruada hoje. Hoje é que dia? Hoje são 16. Digamos que hoje fosse o dia 1º, para ficar mais fácil vocês entenderem isso aí. Dia 1º. Então, a partir do primeiro dia, independente, a partir do primeiro dia que ocorre a menstruação, eu começo a contar 14 dias, tá? Primeiro dia da menstruação, eu começo a contar 14 dias. Aí, como é que eu sei o período que 2 eu semanas. posso engravidar? 3 dias, dentro desses 14 dias, tá? Conta 14 dias. 3 dias antes, 3 dias depois, exatamente o período fértil. Ou seja, porque o período fértil, o que é o período fértil? É um período em que lá em cima, lá na tuba, existe um óvulo esperando ser fecundado, entendeu? Ele pode ficar 72 horas lá, ou mais um pouquinho, entendeu? Como não existe um parâmetro, não tem como saber exatamente... Ih, gente, peraí, senti um negócio aqui, peraí. E ovulei. Não tem como a gente perceber, entendeu? Seria maneiro, né, se percebesse. Até teria uma noção de, opa, hoje não dá Caraca, tia, que susto! Achei que era... Ué, não tá acostumado comigo não, doido? Sabe que eu sou doida? Então. Não. Né, hoje o mar não tá bem batendo bem, não, gente. Então, o que acontece? Como a gente não tem como ter certeza quando ocorre a ovulação, a gente conta 14 dias, a partir do primeiro dia que ocorreu a menstruação, tá? E 3 dias antes, 3 dias depois. Nesse espaço é que eu posso estar com o óvulo maduro lá em cima. Entendeu? E aí, é certo isso? É o período. Não quer dizer que exatamente entre esses 6 dias. Não. Entre alguns deles pode ocorrer, entendeu? O óvulo está maduro lá. Como eu não tenho um parâmetro, nada é normal, porque normalmente um ciclo menstrual nós contamos de 28 dias. E aí com mulheres que ficam menstruadas durante 3 a 5 dias. Caramba, mas isso também não é normal, não é um parâmetro. Não existe um parâmetro na espécie humana, entendeu? Por isso eu falo sempre do normal, pode falar. Mas tem um tempo entre uma e outra? Um tempo certo? Um tempo certo, aí que eu tô falando a palavra de novo, normalmente 28 dias, é um tempo, entendeu? Mas tem mulheres que o fluxo de 28 dias ultrapassa 28 dias. Tem mulheres, por exemplo, que não menstruam apenas 3 dias ou 5 dias. Eu tenho alunos que falam, professora, eu sou 7, professora, eu sou 10, professora, eu sou 12 dias. Jesus, entendeu? Então não tem parâmetro assim. Não, gente, é isso certinho. Não tem como. Eu conheço uma menina que ela só menstruou um dia. Oh, caramba, que felizarda ela. Felizarda. Entendeu, gente? Então, assim, e o fluxo menstrual, professora? Por que varia essa tensão pré-menstrual? Gente, antigamente era considerado isso como bobeira. Gente, quando acabar é porque acabou mesmo, tá? Assim, bobeira, não. A tensão pré-menstrual
ela ocorre devido a grande oscilação entre os hormônios. Ou a vontade de matar alguém, né, professora? Não, eu vou te dizer, não é toda mulher que tem não, Pedro. Não. Não é toda mulher não. Graças a Deus, as mulheres, isso é genético, tá? Envolve um pouquinho aí. Mas na minha família, as mulheres não tem não, eu não tenho não. Minha mãe não tem. A professora na minha tem. Agora, eu tenho uma tia, veja bem, eu tenho uma tia. Ela É mais sentimental, eu sei. né? Ela é casada com o meu tio. Gente, a minha prima, gente, você não pode olhar para minha prima, entendeu? Porque no dia que ela tá naqueles dias, eu nem olho para ela. Quando vai, né, acontecia assim, eu nem olhava para ela, porque era um mau humor, era uma coisa que Jesus, pai, tá saindo faísca dos olhos dela. Você tá doida aí, dava medo. Professora, meu pai sofre, fica eu e minha mãe perturbando ele. Tadinho dele. Gente, agora mas, gente, não é porque quer, não. É uma disfunção hormonal, entendeu? Mexe com vários outros hormônios, não são esses apenas, não. O folículo estimulante, luteinizante, estrogênio, progesterona. E aí, para piorar a situação, e o ocitocina? O ocitocina é aquele hormônio delicioso, que ele pega e aquelas contrações, aquelas cólicas menstruais, que desgraceira, porque é ele que atua quando a mulher tá para ter o bebê, ele que vai atuar sobre o útero. Agora, imagina, gente, para expulsar um tecido, ele causa uma cólica desgraçada. Eu tinha aluna, gente, que ela rolava no chão de cólica, de dor, e tomava medicamento e demorava a fazer não efeito. sente nada disso? Oi? E quando não sente nada disso? Quem não sente? Eu nunca tive cólica, nunca fui de ter cólica, não. Sabe o que acontece? Varia muito. Isso tudo são fatores genéticos. Influencia pra caramba. Tá? E Professora, também... minha mãe chega a desmaiar. Caramba. Varia. Tia, eu já desmaiei de cólica. Aí, tá vendo? Eu também. Não, graças a Deus eu nunca fui de ter cólica, não, gente. Bom, porque minha mãe também nunca foi de ter cólica. Já senti uma cólicazinha ou outra. Por exemplo, período menstrual, meninas, nem pensar em pegar friagem. Olha só, imagina se hoje estivessem menstruadas e com esse tempo frio. É meia, nada de lavar calçada, ficar com o pé molhado, senão, meu amor, tu vai rolar de dor. Entendeu? Então, nada melhor do que esquentar. Coloca uma meia no pé, se agasalha, toda agasalhada, e aí esquenta. Se tiver uma bolsa térmica, coloca sobre o ventre, esquenta, coloca sobre o ventre, aquela bolsinha térmica, gente, alivia, tá? Então, é loucura. Nós estamos sujeitos a hormônios, né? Então, Resumindo, a mulher sofre muito mais que o homem. Sim. Como A gente fica uma maravilha. Pois é. Ainda bem que eu sou homem. Pois é, Osmar. Pois é. Mas tem as suas vantagens ser mulher também, né? Tem as suas vantagens. O lado feminino. Eu não sei as vantagens, não, tia. Eu não sou mulher, eu não sei, não. Mas quando você olha... Mas é que você nunca te despertou aquela garota bonita, assim... Não tem alguém especial que te despertou ainda? Não! Não, graças a Deus, não. Mentira! Não. Eu sei de história, hein, Osmar? Conta aí. Ô, professora, não liga pra esse povo aí que eles são muito mentirosos. Mentirou? Aí tem um fundinho aí. Ó, o Pedro tá dizendo lá que ele sabe de tudo. Pedro, me conta aí, Pedro Vitor. Depois você me conta. Não sabe de nada não, tia. Depois eu conto. Hoje matou. Fecha o bico aí. Irmão, seu desespero tá te integrando. Então, porque olha só, olha bem a situação. Nessa fase que vocês estão, da adolescência, assim, transitando, é o período que desperta o impulso sexual. E aí, gente, o que é o impulso sexual? Quem lembra aí, antes que cai aí, gente? Já tá quase na hora. Ai, que pena, né? Eu não vou falar, não. Para. Falta muito pra cair, gente? Tesão. É uma atração. Olha a palavra, de novo, ó, normalmente, né? É entre o sexo oposto. Entendeu? É uma atração. Sei não, professora. Geralmente é... Não, normalmente, Oliver, normalmente. Né? Daniel Calais. Não, peraí, eu não quero nem saber de nada, hein, não. Peraí. O que você falou agora que eu não entendi? Oi, peraí. Só escutei meu nome. Fala de novo. Tem medo aí de saber aí as paradas aí.
Fala de Eu novo. tenho Professora, meu tanto direito, eu tenho segredo. o direito de ficar calado. Em sala de aula, eu descubro os segredinhos. Sabia um montão de segredo, é isso? Então, e essa é a fase, assim, vocês meninos também estão, hormônios oscilando. Aí, coisas acontecem no corpo, sabe? Encosta, não pode pensar, não pode ver certas imagens, que coisas acontecem, né? É nessa fase, gente.